Olá galera, meu nome é Wallace e hoje eu vou mostrar para vocês os pinos do Arduino e as funções desses pinos, né? Eu fiz aqui, preparei um slidezinho aqui com os três modelos, então a gente vai abrir aqui. Bom, esse aqui é o modelo inicial aqui do Arduino Uno. Se eu não me engano, ele é até produzido na Itália, é o que é considerado o original, o Arduino original. A diferença desse Arduino para os outros, os outros são produzidos fora da Itália, não é produzido pela, se eu não me engano, é Arduino CC, Projeto Arduino, alguma coisa assim que produz essas placas. Mas esse projeto aqui ele é open source, então a placa aqui, essa aqui, se eu não me engano, já é a R3, revisão 3. Então ele é liberado para poder as pessoas modificarem, fazer melhorias e produzir. Eu não sei se vai ter como observar. A diferença é que não tem a Silk aqui, mas a pinagem desse modelo aqui, esse aqui é o que é o mais comum que a gente está vendo hoje. Você acha ele é muito mais fácil de achar ele e pode ver que aqui, ó, tá vendo? O que muda aqui basicamente o microcontrolador, a pastilha que está usando. Esse aqui é o microcontrolador ATmega 328P, que é basicamente o mesmo que esse aqui, com algumas diferençazinhas, vamos dizer assim, sutis. A mais escandalosa é o tamanho e o tipo de pinagem, né? Que esse aqui é DIP e esse daqui ele é SMD. São 32 pinos e o outro aqui são 28 pinos. Para mim, a maior vantagem desse modelo aqui é que você pode tirar ele daqui, ele está preso num soquete, então você vem com a ferramentazinha aqui por baixo e saca esse microcontrolador. Então dá para você programar ele aqui e tirar ele daqui e levar para sua placa definitiva. Este modelo aqui, para você tirar ele daqui, você tem que tirar a solda, tem que dessoldar ele daqui. Eu estou me baseando nesse modelo aqui, que é o que eu tenho aqui comigo. Essas outras duas fotos eu peguei na internet e esse aqui foi eu que tirei. Basicamente eles têm a mesma pinagem. Aí agora vem algumas diferenças aqui, ó, igual essa placa aqui. Essa daqui seria a mesma que essa placa, só que aqui, ó, não está disponível o A6 e o A7. Agora a questão aqui, ó, pode observar que esses pinos aqui, essas portas digitais com esse tio aqui, eles são as mesmas nos três modelos, ó. 653, aqui, ó, 653, e aqui também, ó, 653. Então a pinagem aqui ela é padrão. Aqui ela é padrão. Qual é a diferença fora a pinagem e o tamanho dele aqui, desse ATmega aqui pro ATmega, que é o 328P, que é o formato DIP. Esse aqui, além da pinagem, que são 20, esse possui 32 pinos e o outro 28. Esse microcontrolador ele possui mais duas portas analógicas, que é a 6 e a 7. O outro modelo só possui as 6 portas analógicas aqui, de A0 até A5. Mas vamos lá, vamos aos pinos aqui. Como é a mesma coisa nos três modelos, eu vou por esse aqui mesmo, que acho que dá até para ver melhor. Esse primeiro pino aqui, ele não está conectado a nada, então é uma trilha isolada. Normalmente vem escrito NC, Not Connect. Aí vamos lá, esse próximo pino aqui é o IO-Ref, que é a referência de entradas e saídas. O que acontece com esse pino aqui? Ele tem a tensão que o microcontrolador trabalha, as saídas que o microcontrolador trabalha. Nesse caso aqui, 5 volts. Então aqui ele vai ter 5 volts. Quando você coloca um shield aqui em cima,
esse sinal de 5 volts ele passa para o shield também, e alguns shields eles se adaptam à tensão de saída aqui, das saídas aqui do microcontrolador por esse sinal aqui. Aí quer dizer que são 5 volts, nesse modelo aqui são 5 volts, então se você colocar um shield que consegue se adaptar, ele vai trabalhar a 5 volts. Se por acaso aqui fosse 3.3 volts, que é outra tensão que também trabalha, algumas placas Arduino também trabalham, então esse shield ele trabalharia a 3.3 volts. O outro pino aqui é o RST, que é o reset. Esse pino está ligado a este botão. Então quando você aperta esse botão aqui, ele reseta o microcontrolador. Ou se você pegar esse pino aqui e ligar ele no GND, encostar aqui no GND e soltar, ele vai fazer a mesma coisa que esse botão aqui. Ele também serve ou para você fazer um reset externo, ou quando você coloca um shield. Esse botão aqui de reset, ele fica tampado pelo shield. Então você consegue, e o shield normalmente vem com o botão de reset também, para poder você resetar o microcontrolador. Então o botão que vem no shield, ele consegue resetar, porque o shield está ligado nesse pino aqui também de reset. Vamos lá, agora a gente vai partir aqui para o Power Pin. O Power Pin é o que? São os pinos de potência, de força. Aqui a gente tem esse primeiro aqui, que é o 3.3 volts. Ele está ligado nesse CI aqui, que é o que faz, é o que produz a tensão de 3.3 volts. O cuidado que a gente tem que ter é que esse pino aqui ele só consegue fornecer 50 mA. Então a gente não pode extrapolar isso aí. Se precisar de mais corrente, aí é bom se utilizar de uma fonte externa de 3.3 volts. O próximo pino é o de 5 volts. Esse de 5 volts ele está ligado tanto à porta USB quanto à saída desse regulador de tensão. Quando a USB está ligada, só a USB está ligada, é ela que alimenta o microcontrolador. E quando você coloca uma alimentação externa aqui, pode colocar uma fonte aí entre 7 e 15 volts. Normalmente se usa aquelas baterias de 9 volts ou fonte de 12. Esse conector aqui ele é protegido por esse diodo contra reversão de tensão. Então se o pino aqui do conector estiver invertido, ele não vai queimar a placa, não vai entrar a tensão, o sinal invertido aqui na placa não vai estragar. Então esse regulador de tensão ele é ligado, ele é depois desse diodo, e ele que gera os 5 volts que vai alimentar a placa. Se você estiver usando a placa no computador e depois você ligar a alimentação externa, a placa vai funcionar só pela alimentação externa, que esse CI aqui ele vai fazer o chaveamento. Pela porta USB, limite de 500 mA, tem um fusível resetável aqui que limita essa corrente. Se você estiver usando alimentação externa, eu acredito que esse aqui só trabalha até o LM1117 de 5 volts, ele trabalha até no máximo de 800 mA. Então se você precisar de mais corrente do que isso, é bom também pegar uma fonte externa de 5 volts. Aqui depois nós temos os dois GNDs, que é o neutro 0 volts, o ground, e tem o VIN. Esse VIN aqui ele vai ter a mesma tensão de entrada desse conector aqui. Só que esse pino aqui ele está ligado aqui, ó, dá até para ver a trilha, ó. Ele está ligado depois do diodo. Então aqui também não vai aparecer uma tensão, não vai aparecer um sinal invertido. Ele vai ser o positivo. Se aqui estiver alimentando com 12 volts, esse pino vai estar com um sinal de 12 volts aqui. Então tem que ter muito cuidado quando utiliza esse pino, porque se você ligar esse pino aqui acima de 7 volts aí, em qualquer pino, qualquer porta de entrada aqui do Arduino, você pode danificar a porta ou até queimar o microcontrolador. Na parte analógica,
Esse aqui tem duas portas analógicas a mais, a 6 e a 7. Mas por padrão, eles colocam no shield, eles colocam na placa aqui 6 portas analógicas. Essas portas analógicas ela tem resolução de 10 bits. O que são esses 10 bits? Conversor que o ATmega 328 tem, analógico digital, ele tem 10 casas de binárias ali de resolução. Isso dá um número inteiro de 1023. Ele tem 1024 posições, só que vai até 1023 porque o zero também conta. Então, quando você faz uma leitura aqui na porta, você vai receber um valor entre 0 e 1023. Para fazer a conversão de 0 a 5 volts, aí você usa uma fórmula lá no programa para poder conseguir, para ele exibir a tensão. Então, toda vez que você fizer a leitura de uma dessas portas aqui, ela vai dar um número entre 0 e 1023. Aí o que acontece? Com o Arduino, essas portas aqui ela leem de 0 a 5 volts. Só que aqui, ó, eu estou pulando para esse lado aqui já. Esse aqui tem a ref, que é a referência analógica. Essa referência analógica ela faz o que? Se você entrar, por exemplo, eu vou medir 5 volts, então você não precisa fazer nada, que ele já está programado para isso. Ele já vem, por padrão, ele faz isso. Agora não, eu quero medir uma tensão de até 2 volts, por exemplo, ou eu quero medir até 3.3. Você pode ainda medir sem mexer na referência aqui. Só que ele vai medir de 0 a 1023, ele vai dar entre 0 e 5 volts. Se você dividir 5 volts por 1023, ele vai dar um número. Se você dividir e dentro desses números aí, vai conseguir chegar perto desse 3.3 volts, por exemplo. Só que se você você quer medir tensões até 3.3 volts, ou 3.5, ou 4 volts, ou 2 volts, não sei. Se você usar a mesma referência de 5, você tem os 5 volts dividido por 1023, eu acho que dá 4,8 milivolts. Só que se você dividir, por exemplo, se você quer, aí você tem uma resolução de 4,8, quer dizer, se aparecer 1 nessa porta, vai ser 4,8 milivolts. Agora, se você dividisse 3,3 por 1023, você teria uma resolução maior. Quer dizer, o número que o número 1, a leitura do número 1 aqui nessa porta valeria seria muito menor que o 4,8 milivolts. Então você conseguiria uma resolução maior para medir a tensão abaixo de 5 volts. Então esse pino aqui de referência analógica, ele é usado para isso. Você vem aqui, eu quero medir 2 volts. Então você coloca um sinal de 2 volts aqui, chama a função para calibrar a referência lá do analógico. Se não chamar essa função, você pode até danificar a porta também, então tem que chamar a função para ele entender que agora a referência, o máximo que ele vai chegar é esse aqui, é o valor que está aqui. Então as divisões, ele vai dividir o valor pela tensão que está aqui, o 1023 pela tensão que está aqui. Então você vai ter uma resolução maior do valor lido aqui nas portas analógicas. Não pode, nem tanto na porta analógica quanto nas portas digitais, você não pode usar mais do que os 5 volts, que é o que ele consegue trabalhar aqui. Se você usar 6, 7, 8, você pode danificar com certeza você vai danificar o microcontrolador. Se você perder uma porta analógica, beleza, porque você tem mais, perdeu uma, você tem mais 5. Agora, se você queimar esse chip aqui, do contrário dessa placa, essa placa aqui, se você queimar uma porta analógica dessa, você vem aqui e arranca esse microcontrolador, ou não, no caso, se você queimar o microcontrolador, você vem aqui, arranca essa peça, coloca outra, grava o bootloader e pronto, está funcionando.
Agora, nesse caso aqui, tanto nesse quanto esse aqui, você tem que tirar a solda aqui, sacar ele e vir soldar ele de novo, porque ele é soldado direto na placa. É SMD, então é mais complicado de se fazer o reparo desse microcontrolador aqui. Aqui eu vou passar para baixo e depois eu volto nesses dois aqui. Vamos lá, aqui é mais um ground, um 0 volts, e essa barra aqui todinha, ó, são portas digitais. O que são as portas digitais? São as portas que você coloca, ou você fazem a leitura de 0 e 1, é digital. Então você ou é 0 ou 1. No caso 0 é GND, fica como se fosse GND, ou 1 é como se fosse não, o 1 ele equivale a 5 volts. O 0 ele equivale a GND. Se você não configurar a porta, ela fica em alta impedância. Então ela não é nenhum nem outro. Ela fica ali, se você tentar alimentar, vou botar um LED dos 5 volts para a porta 8, mas eu não configurei ela. Então provavelmente ela vai ficar em negativo. Não fica, não vai ter fluxo de corrente dos 5 volts para o 8, para a porta 8. Ele é como se ela ficasse desconectada. Não fica nem em 5 volts nem em GND. Aqui a gente pode ver que tem umas marcaçõezinhas aqui, ó. Essas marcações aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 marcações na frente dos números aqui da porta. Essas marcações é porque essas portas aqui, elas funcionam como saídas analógicas. Que isso quer dizer? Ela consegue colocar uma tensão na saída entre 0 e 5 volts. Entre 0 e a tensão que ele está trabalhando aqui, que são os 5 volts. Só que esse aqui, se eu não me engano, o conversor digital analógico dele, ele tem 8 bits de resolução. Então vai de 0 a 255, onde 0 é GND e 255 vai corresponder a 5 volts aqui na saída. Ó, pode notar aqui que a porta 13, a 12, cadê aqui, ó, a 8, a 7, a 4, a 2, a 1 e a 0, elas não têm isso. Então, como saída, ela só vai trabalhar com 0 e com 5 volts. Essas daqui a gente consegue, através do comando analog write, escrever entre 0 e 5 volts. Não vai ser com a precisão tão alta, você não vai ter uma variação muito grande de valores, porque são 8 bits de resolução. Então você vai ter de 0 a 255. Você divide 5 volts aí por 255, você vai ver de quantos em quantos você consegue incrementar. Já essas outras portas aqui, elas vão colocar ou 0 ou 5 volts. E elas também, quando você consegue ler, essas portas aqui, elas só aceitam o comando como saída de digital write. Essa aqui aceita o comando tanto digital write quanto o analog write. Ela faz a modulação, que faz por PWM, né? Ela consegue fazer a modulação de pulso aqui para poder gerar uma média de tensão na saída dela. Essas portas aqui que são analógicas, saídas analógicas, digitais analógicas, no caso, elas não são podem ser configuradas como entradas digitais, não como entrada analógica. Ela só consegue ler 0 e 1. Ela não vai conseguir ler igual essa daqui, não vai conseguir ler de 0 a 1023. Ela só vai ler 0 e 1 e acabou. Então, através do comando, só aceita, no caso, o comando digital read, que é para saber, para ler o status da porta, se está em 0 ou em 1. Essas outras duas portas aqui, ó, a 0 e 1, elas estão conectadas a esse chip aqui, que por sua vez está conectado na porta USB. O que esse chip faz? Ele faz a conversão USB serial para o Arduino. Esse aqui, ó, tá até aqui o modelo aqui, ó, CH340A, 340 com a Atmega 328PA. O que esse chip aqui faz? Ele só faz a conversão
da porta USB para serial. E aí quando você carrega a sketch, o computador envia pela porta USB, ele recebe a sketch aqui, ele entende que tem que dar um comando de reset, ele dá um sinal de reset aqui no microcontrolador, e através do TX e RX aqui, esses dois canais aqui, ele envia a sketch para dentro do microcontrolador. Então, esse cristal aqui, que é o Xtal, é de 12 MHz, é o que faz esse CI aqui trabalhar, e esse aqui é o de 16 MHz, que é o do ATmega, ele trabalha 16 MHz. Vamos lá. Aqui tem uma coisa muito interessante no Arduino, que ele tem dois tipos aqui, ó, já de fácil acesso, que é o ICSP. Para você gravar o bootloader aqui no ATmega, você usa esse pino. Esses 3 pinos aqui, um é VCC, outro é GND, aí se eu não me engano é MISO, MOS, SCK e CSP, CSL, alguma coisa assim. Eles estão ligados nos pinos aqui, eu não me recordo, mas eu acho que é 13, 12, 11, 10. E aí tem o VCC e o GND. Eu só não lembro a ordem que está aqui. Aí vocês me desculpem, mas eu não lembro não. Mas é só olhar em documentos aí na internet que vai achar muito fácil. Esses 2 pinos aqui é o SCL e o SDA. Para que isso aqui serve? Para comunicação I2C, que é um pino de clock e o outro é o pino de dados. Ele tanto envia dados quanto recebe. Então a gente consegue usar expansor de portas, por exemplo, comunicar entre 2 Arduinos, coloca 2 aqui, liga esse SCL com SCL do segundo Arduino, SDA com SDA do outro Arduino, e aí a gente faz a programação, usa a biblioteca Wire para poder definir um mestre e um escravo. Então ele um Arduino vai conseguir conversar com o outro. Esses 2 pinos aqui, eles estão ligados aqui, ó, no A4 e A5. Então o que acontece? Os cuidados que a gente tem que ter. Se você estiver usando os pinos aqui, esse aqui principalmente, esse aqui é até mais fácil, porque ele tem mais 2 aqui. Essas 2 entradas aqui só funcionam como entradas analógicas. Esse aqui, pelo que a gente pode ver aqui, ele recebe sinal digital. Logo, essas 2 aqui também podem ser utilizadas como uma entrada ou saída digital. Essas 6 podem ser utilizadas como saídas e entradas digitais. Eu utilizei todos os meus pinos aqui e preciso de mais. Então você pode recorrer a esses pinos aqui como saídas e entradas digitais também. Eles também funcionam assim. Esses 2 aqui, eles estão ligados ao SDA e SCL. Então se você estiver usando a comunicação I2C, você não pode tentar usar também a leitura analógica aqui desses 2 pinos, que ele vai dar erro, vai dar conflito. Eu também nunca tentei fazer. Eu sei que não pode, nunca tentei. Mas você tem alguns pinos aqui, se precisar de mais, pula para o outro aqui. No caso do Arduino Uno de 28 pinos, você não tem essa possibilidade. O outro aqui também, pelo que eu vi, ele não tem. Cadê? Ele não tem essas 2 portas extras aí, ele não tem disponível. Então eu achei mais interessante esse aqui, porque ele disponibiliza ela muito mais fácil. E a mesma coisa é aqui, ó. Esses 2 aqui, TX e RX, eles estão ligados aqui no CH340, que está ligado na USB. Se você estiver usando serial, comunicação serial, para poder receber informações na tela do computador, você não pode usar esses 2 pinos aqui como uma entrada ou uma saída. Porque se ele tiver com um sinal negativo ou com um sinal positivo, independente do sinal aqui, ele não vai funcionar, porque ele funciona pulsando, enviando 0 e 1. Se ele estiver sempre em 0, então ele não vai conseguir enviar nada. E se tiver sempre em 1, também não vai conseguir enviar nada. Então, se você estiver usando a comunicação serial, mesmo que eu possa ligar um Arduino no outro aqui, meu programa tem 2, eu uso 2 Arduinos no programa, então
um manda mensagem para o outro manda mensagem para um, e ficam trocando mensagens aqui. Se eu for fazer uma atualização no código, eu tenho que tirar esses dois, desconectar os pinos e fazer o carregamento. Depois que fez o upload, eu venho e coloco os pinos aqui de novo. Senão ele não vai funcionar. A tendência é não funcionar. Até alguns módulos também, ou shields, que usam a comunicação aqui. Mas tem que ter mais cuidado com o módulo, porque normalmente o shield ele tem uma chavinha que você usa ela para poder desligar o vínculo entre o shield e a placa aqui, para poder você programar. Agora os módulos não, o módulo normalmente é só o fio mesmo, o jumperzinho ligado. Você tem que desplugar o módulo daqui, carregar o programa, depois, a sketch, depois replugar novamente o módulo para ver se está funcionando, ver se está rodando certinho. Beleza? Uma coisa importante. As portas digitais, já falei aqui que tanto as digitais quanto a analógica funciona até no máximo 5 volts. Então, pelo amor de Deus, não vão tentar usar tensão maior. Se for tentar usar tensão maior, usa um divisor de tensão. Eu aconselho a não usar, mas se forem fazer, aí eu preciso medir, então use um divisor de tensão, que aí com ele você consegue colocar aqui até 5 volts. Aí por esses 5 volts, que é o máximo que ele vai medir, ele vai falar qual é a tensão na entrada. Aí é só fazer as contas lá que vai dar certo, mas é bom evitar de fazer. Outra coisa importante, cada porta dessa aqui, ela consegue fornecer até 40 mA. Só que o ATmega ele só consegue fornecer 200 mA. Então a somatória de corrente das portas aqui não pode exceder os 200. Porque se exceder os 200, ele vai começar a esquentar. Ele não tem refrigeração aqui, eu também nunca tentei colocar a refrigeração para ver se ele aguenta fornecer mais. Não recomendo fazer. Então você pode queimar ou a porta ou a pastilha. Como eu falei, esse aqui, se queimar o CI, vai ter que tirar a solda aqui, comprar outro, gravar o bootloader, ou soldar aqui e depois gravar o bootloader. Não é muito fácil fazer para quem não tem conhecimento nem prática em solda SMD. O outro equipamento, o outro CI aqui, esse aqui é muito mais fácil de fazer, que é só enfiar uma chave aqui por baixo, que você consegue sacar esse microcontrolador. Depois é só pegar e colocar o outro no lugar e carregar o bootloader e vai estar certo. Beleza? O que eu achei mais interessante desse modelo aqui é essa portinha aqui, ó. Duas coisas interessantes: o A6 e o A7 disponível, e essa portinha aqui que é a micro USB, que nos outros modelos aqui, ó, é o USB tipo B, que é aquela de impressora. Então hoje a maioria das pessoas que tem um celular hoje tem um cabo micro USB em casa. Isso ajuda muito, porque as placas hoje em dia elas estão vindo sem o cabo USB. Então o cabo do USB de um celular, normalmente o Android, né, o Windows Phone, eles são os que têm o micro USB, né, você consegue utilizar, e é muito mais fácil também de você achar no mercado. Caso você não tenha em casa, é mais fácil você achar no mercado. Qualquer lojinha de celular você acha um cabo micro USB, mas você não vai achar tão fácil assim na esquina um cabo de impressora. Então eu achei bem interessante por causa disso aqui, desse conectorzinho aqui, que ajuda bastante a gente. Beleza? Então eu vou ficando por aqui para não deixar muito mais longo do que já é, né? Fique com Deus aí. Qualquer dúvida eu estou à disposição, hein?